Você já parou para pensar no quanto você compartilha sobre a sua vida com os outros? Talvez você conte seus planos, seus sonhos, ou até mesmo seus desafios e problemas. Mas já se perguntou se isso realmente é necessário? Será que todas as pessoas ao seu redor estão preparadas para ouvir? Ou pior ainda, se essas palavras podem ser usadas contra você? Às vezes, no desejo de compartilhar, acabamos expondo demais o que deveria ser guardado no coração. A Bíblia nos alerta sobre o poder das palavras e a importância de sermos sábios e prudentes no que dizemos. Então, por que será que é tão importante guardar certos aspectos da nossa vida? O que Deus nos ensina sobre isso? Hoje, vamos refletir sobre o perigo de falar demais e o valor do silêncio e da discrição na caminhada cristã. Neste vídeo, você vai aprender ensinamentos poderosos sobre por que é tão importante guardar sua vida para si mesmo. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre ser prudente com nossas palavras, como evitar os perigos de expor demais nossos planos e desafios, e por que a discrição é uma virtude essencial para quem quer viver de acordo com a vontade de Deus. Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar a maneira como você lida com o que compartilha com os outros. Antes de começarmos, eu quero pedir algo importante. Se você gosta de conteúdos que te ajudam a crescer espiritualmente e a entender mais sobre os ensinamentos da Bíblia, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Aproveite também para comentar abaixo. Você acredita que é importante ser discreto sobre sua vida? Eu quero muito saber sua opinião. Número 1. Nem todos ao seu redor desejam o seu bem, e isso é uma realidade que muitas vezes nos surpreende. A Bíblia nos alerta sobre a natureza enganosa do coração humano. Em Jeremias 17:9, está escrito: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes, aqueles que se dizem amigos podem ter motivações escondidas. E nem todos aqueles que convivem conosco possuem um desejo genuíno de nos ver prosperar. Ao longo das Escrituras, vemos como até mesmo os discípulos de Jesus que estavam próximos a ele não estavam imunes a traições. Judas, por exemplo, passou tanto tempo com Jesus, mas no final traiu-o por 30 peças de prata. Isso nos mostra que, mesmo nas relações mais próximas, pode haver pessoas que não desejam o nosso bem de maneira sincera, e é preciso ter discernimento para perceber isso. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos aconselha sobre como devemos ser cuidadosos com as intenções daqueles ao nosso redor. Em Filipenses 3:2, ele diz: Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os falsos circuncidadores. O que Paulo nos ensina é que nem todos que parecem estar ao nosso lado estão realmente a serviço do bem. Algumas pessoas têm motivações egoístas ou destrutivas que podem afetar nossa caminhada. O coração humano é propenso ao pecado e à inveja, e muitas vezes a inveja é disfarçada de amizade. Quando você começa a alcançar sucesso ou a viver uma vida conforme o propósito de Deus, pode ser que aqueles ao seu redor que não possuem a mesma visão ou fé, comecem a demonstrar inveja. Isso é natural, pois a inveja é uma das emoções mais corriqueiras em um coração humano não rendido a Deus. Em Gênesis 37, vemos o exemplo de José, que ao contar seus sonhos e conquistas para seus irmãos, acabou gerando neles um profundo ressentimento. Seus irmãos, dominados pela inveja, o venderam como escravo, e José sofreu por muitos anos. Esse exemplo bíblico nos ensina que nem todos desejam ver o nosso sucesso, e por isso, é importante ser sábio ao compartilhar nossos sonhos. Deus, em sua sabedoria infinita, nos instrui a confiar mais nele do que nas intenções dos outros. Em Salmos 62:8, encontramos o conselho: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Devemos confiar mais em Deus para nos proteger, ao invés de depender completamente da aprovação das pessoas ao nosso redor, que podem não ter os melhores interesses em mente. A inveja e o egoísmo são armas poderosas que o inimigo usa para minar a paz
e a harmonia entre as pessoas. Quando falamos demais sobre nossa vida, podemos, sem perceber, abrir portas para o ataque do inimigo, que pode usar as palavras de outros para nos desestabilizar. Por isso é prudente ser mais reservado e buscar sempre a direção de Deus antes de compartilhar certos detalhes da nossa jornada. Jesus mesmo nos alertou sobre os perigos de confiar em todos ao nosso redor. Em João 2:24-25 é dito: "Mas Jesus não se fiava neles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele sabia o que era o homem." Isso nos mostra que até mesmo Jesus, em sua sabedoria, sabia que nem todos têm a capacidade de desejar o nosso bem ou de apoiar o que Deus está fazendo em nossa vida. Quando compartilhamos nossa vida e nossas vitórias com todos ao nosso redor, podemos, sem querer, expor-nos a críticas e julgamentos. Algumas pessoas podem até tentar sabotar o que Deus está fazendo em nossas vidas, seja por inveja ou por não compreender o nosso propósito. Jesus nos ensina a ser cautelosos, escolhendo com sabedoria quem deve saber sobre nossos planos e sonhos. O ciúme é outra expressão de um coração que não deseja o bem do outro. Muitas vezes, isso surge quando alguém se sente ameaçado pelo sucesso de outra pessoa. Esse sentimento pode levar a palavras e atitudes destrutivas, como aconteceu com os irmãos de José, que, consumidos pela inveja, causaram-lhe grande sofrimento. Ao compartilhar demais sobre nossas conquistas, podemos estar criando um terreno fértil para o ciúme. A verdadeira amizade é aquela que celebra as vitórias dos outros, mas, infelizmente, nem todos estão dispostos a se alegrar com o sucesso alheio. O apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos 12:15, a alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A verdadeira amizade é solidária e desinteressada, e devemos procurar rodear-nos de pessoas que compartilham dessa visão. É importante lembrar que a aprovação dos outros não deve ser a nossa motivação. Em Gálatas 1:10, Paulo questiona: "Procurarei eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens?" Nosso foco deve estar em agradar a Deus e buscar sua aprovação, que é a única que realmente importa. Quando agimos assim, não nos abalamos com as opiniões ou ações daqueles que não têm os melhores interesses para conosco. Os salmos estão cheios de conselhos sobre como confiar em Deus diante das adversidades, incluindo quando as pessoas ao nosso redor não desejam o nosso bem. Em Salmos 37:5, encontramos o conselho: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará." Quando confiamos em Deus, Ele nos guia e nos protege de qualquer mal que possa surgir, seja de pessoas bem-intencionadas ou não. Portanto, é crucial entender que nem todos ao nosso redor têm o desejo de nos ver prosperar ou felizes. Muitos podem estar lidando com seus próprios sentimentos de inadequação, inveja ou egoísmo, e ao invés de nos apoiar, podem agir de maneira negativa. Por isso, precisamos buscar a sabedoria de Deus para discernir com quem devemos compartilhar nossos planos e sonhos. Por fim, a melhor maneira de lidar com aqueles que não desejam o nosso bem é orar por eles. Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Em Mateus 5:44, ele diz: "Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Ao fazer isso, liberamos o perdão e a paz em nosso coração, e permitimos que Deus atue em nossas vidas e nos proteja de qualquer mal. Número 2. A inveja e o ciúme são sentimentos destrutivos que muitas vezes surgem de um coração insatisfeito ou inseguro. Quando alguém sente inveja, muitas vezes é porque não consegue lidar com o sucesso ou a felicidade do outro. Esses sentimentos podem corroer relações, pois em vez de se alegrar pelas vitórias alheias, a pessoa invejosa deseja que o outro sofra ou falhe. Isso nos mostra como é importante aprender a lidar com esses sentimentos, tanto em relação aos outros, quanto em relação a nós mesmos. O ciúme, por sua vez, é muitas vezes alimentado pelo medo de perder algo ou alguém que consideramos valioso. Quando não conseguimos lidar com esses medos de forma saudável,
podemos nos tornar possessivos e controladores. Esse tipo de comportamento pode sufocar relacionamentos e afastar aqueles que amamos. A Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios 13:4, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se ufana, não se ensoberbece, mostrando que a inveja e o ciúme são incompatíveis com o verdadeiro amor. A inveja e o ciúme também surgem quando comparamos constantemente nossa vida com a dos outros. Quando nos concentramos nas conquistas e nas bênçãos dos outros, esquecemos de valorizar o que Deus nos deu. Comparações constantes geram insatisfação e nos fazem esquecer que todos têm uma jornada única, com desafios e bênçãos distintas. Em vez de olhar para os outros com inveja, deveríamos focar em nossos próprios propósitos e no que Deus tem preparado para nós. A inveja pode ser especialmente destrutiva dentro de amizades e relacionamentos próximos. Quando um amigo sente inveja do sucesso do outro, isso pode criar um distanciamento emocional, pois a pessoa invejosa começa a ver o outro como uma ameaça e não como um aliado. No entanto, um verdadeiro amigo celebra as conquistas do outro, pois entende que a vitória de um não diminui a sua própria. É importante entender que ninguém está imune a sentimentos de inveja ou ciúmes. Todos nós somos vulneráveis a essas emoções, mas a diferença está na maneira como lidamos com elas. Em vez de deixar esses sentimentos tomarem conta, devemos aprender a reconhecê-los e buscar em Deus o auxílio necessário para superá-los. Ele nos oferece paz e segurança, e ao confiar nele, podemos encontrar liberdade da inveja e do ciúme. A inveja e o ciúme são frequentemente alimentados pela falta de gratidão. Quando não conseguimos enxergar as bênçãos que já temos, começamos a desejar o que os outros possuem. Isso pode ser perigoso, pois nos impede de ver a beleza e o propósito na nossa própria vida. A gratidão é uma poderosa ferramenta para combater a inveja, pois quando somos gratos, nos concentramos nas coisas boas que Deus já nos deu, e não no que falta. Outro ponto importante é que a inveja pode nos levar a ações impensadas. Muitas vezes a pessoa invejosa pode tentar prejudicar o outro, seja de forma direta ou indireta, para diminuir a sensação de inadequação que sente. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos amar até os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, pois a vingança não é nossa, mas de Deus. A inveja só traz destruição, enquanto o amor e a bondade trazem vida. O ciúme também pode ser um reflexo de insegurança em um relacionamento. Quando não confiamos no outro ou em nós mesmos, podemos começar a ter medo de perder o que temos, o que pode levar a comportamentos excessivamente protetores ou controladores. O verdadeiro amor é fundamentado na confiança, e é essa confiança que nos dá a liberdade para sermos nós mesmos, sem medo de perder o que amamos. É importante também lembrar que cada pessoa tem uma jornada própria e que, muitas vezes, aquilo que vemos externamente não é a realidade completa. Podemos sentir inveja da vida dos outros sem saber as dificuldades que eles enfrentam. A Bíblia nos ensina a não julgar, pois não sabemos o que realmente está acontecendo nos corações e nas vidas das outras pessoas. Quando paramos de comparar, podemos começar a apreciar a vida como ela é, sem o peso da inveja. Além disso, a inveja e o ciúme podem afetar negativamente nossa saúde mental e emocional. Quando estamos constantemente focados na falta e no desejo de ter o que o outro possui, vivemos em um estado contínuo de frustração e ansiedade. Deus nos chama para viver em paz, confiando que Ele tem um propósito para cada um de nós e que nossas vidas são valiosas exatamente como são. Uma maneira de combater a inveja é orar e pedir a Deus que nos dê um coração puro, livre de desejos egoístas. Quando nos aproximamos de Deus e buscamos sua orientação, Ele nos ajuda a desenvolver um espírito generoso, capaz de celebrar as vitórias dos outros, sem sentir que nossa própria felicidade está ameaçada. Em vez de desejar o mal para o outro, devemos pedir a Deus que abençoe ainda mais aqueles que conquistaram algo que desejamos. Outra maneira de evitar a inveja é investir em nossos próprios sonhos e objetivos. Quando focamos em crescer e alcançar nossas próprias metas, não há tempo ou energia
para invejar o que os outros estão fazendo. O Senhor tem planos únicos para cada um de nós. E ao confiar nele e trabalhar diligentemente para cumprir sua vontade, podemos encontrar satisfação e alegria em nossa jornada pessoal. O ciúme, assim como a inveja, também pode ser um obstáculo para a verdadeira paz interior. Quando estamos preocupados com o que os outros têm ou com o que podem fazer, perdemos a oportunidade de viver de maneira plena e focada em nossa própria caminhada. Deus nos chama para viver uma vida abundante, e para isso precisamos deixar para trás as comparações e os sentimentos de inadequação. Finalmente, a inveja e o ciúme nos afastam de Deus e da verdadeira felicidade. Ao focar no que os outros têm, esquecemos de valorizar as bênçãos que Deus nos deu. Quando deixamos de nos comparar com os outros e começamos a nos concentrar no que Deus tem para nós, encontramos paz, contentamento e verdadeira felicidade. Número 3. Às vezes, quando estamos em processo de planejar algo importante para a nossa vida, é necessário ser cauteloso sobre o que compartilhamos. Quando falamos excessivamente sobre nossos planos antes que eles se concretizem, podemos abrir portas para críticas, inseguranças e até sabotagens. Nem todos ao nosso redor têm as melhores intenções, e é importante proteger nossos planos até que estejam prontos para se materializar. A Bíblia nos alerta sobre a importância de ser sábio em relação ao que compartilhamos. Em Provérbios 12:23, lemos: "O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia." Isso nos ensina que nem todas as pessoas precisam saber de cada detalhe dos nossos planos. É mais sábio manter certas informações em segredo, especialmente até que tenhamos algo concreto para mostrar. Deus nos deu a capacidade de planejar, mas também nos ensina a ser cautelosos em nossos esforços. Jesus mesmo nos deu um exemplo disso em Lucas 14:28, quando diz: "Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para a acabar?" Isso mostra que devemos ser diligentes em nosso planejamento, mas também cautelosos ao expor esses planos, pois nem todos ao nosso redor compreenderão ou apoiarão o que estamos fazendo. Ao manter nossos planos em segredo, damos a nós mesmos o tempo e o espaço necessários para que as coisas aconteçam de acordo com o propósito de Deus. Algumas pessoas podem não entender o caminho que estamos trilhando, e por isso, a proteção de nossos planos pode ser essencial para evitar distrações e pressões externas que possam nos desviar do que realmente importa. Outra razão para proteger seus planos é que, muitas vezes, quando falamos demais sobre o que estamos prestes a fazer, começamos a buscar a aprovação de outros. Isso pode nos levar a tomar decisões baseadas nas opiniões alheias, em vez de seguir a direção que Deus está nos dando. Ao guardar nossos planos em segredo, mantemos nosso foco em Deus e em sua orientação, sem a influência de opiniões externas. Proteger os planos também significa ter a disciplina de esperar o momento certo para agir. Em Eclesiastes 3:1, encontramos: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Nem todos os planos podem ser realizados imediatamente, e a paciência é uma virtude que nos permite esperar o tempo certo de Deus para que tudo se encaixe perfeitamente. Quando mantemos nossos planos em segredo, também estamos evitando que a inveja ou o ciúme de outras pessoas nos afete. Nem todos ao nosso redor desejarão nosso sucesso, e expor nossos planos pode inadvertidamente alimentar sentimentos negativos. A Bíblia nos ensina a sermos cautelosos com nossas palavras, pois, em Provérbios 13:3 é dito: "Quem guarda a boca conserva a sua vida, mas quem muito abre os lábios se destrói." Além disso, proteger seus planos até que se realizem pode ajudá-lo a evitar armadilhas. Às vezes, o mundo está cheio de distrações e propostas tentadoras que podem desviar nossa atenção. Se compartilharmos nossos objetivos antes da hora, podemos ser atraídos por alternativas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para nós. Guardar nossos planos nos dá o foco necessário para alcançar o sucesso de acordo com os caminhos divinos. Os inimigos do nosso propósito muitas vezes se disfarçam de amigos e familiares bem-intencionados,
mas que na realidade podem estar tentando nos desencorajar. Em Neemias 4, 1-2, vemos como Sambalate e Tobias tentaram zombar de Neemias enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém. Mesmo com a crítica e a oposição, Neemias continuou seu trabalho sem se deixar influenciar pelas palavras negativas. Às vezes, precisamos aprender a ignorar as vozes que não estão alinhadas com o que Deus nos chama a fazer. O fato de proteger nossos planos não significa que devemos agir sozinhos ou em segredo de todos. A Bíblia fala da importância de ter conselheiros sábios ao nosso redor. Em Provérbios 15, 22, é dito: onde não há conselho, frustram-se os planos, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso nos ensina que podemos buscar orientação e aconselhamento de pessoas confiáveis, mas ainda assim, ser discretos em relação ao plano até que ele esteja pronto para ser revelado. À medida que protegemos nossos planos, também estamos cultivando uma atitude de humildade. Quando buscamos a orientação de Deus em silêncio e seguimos seus passos com paciência, estamos mostrando confiança em sua sabedoria e timing. Não precisamos provar nada para ninguém, e nossos planos devem ser realizados para a glória de Deus, não para a aprovação dos outros. Em muitos casos, o processo de realização dos nossos planos é longo e desafiador. Ao compartilhar nossos planos prematuramente, corremos o risco de nos desanimar caso as coisas não aconteçam rapidamente ou de acordo com o que esperávamos. Ao mantê-los em segredo, damos a nós mesmos o tempo de perseverar e superar os obstáculos, sem a pressão de ter que justificar ou explicar nossa jornada para os outros. Além disso, ao proteger nossos planos, estamos evitando que as palavras negativas dos outros semeiem dúvida em nosso coração. Quando falamos muito sobre nossos objetivos, podemos inadvertidamente permitir que críticas ou palavras desencorajadoras influenciem nossa confiança. Guardar nossos planos nos permite manter um espírito firme, focado naquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Ao esperar o momento certo para compartilhar nossos planos, também demonstramos maturidade e sabedoria. Sabemos que Deus tem um propósito específico para nossas vidas e que Ele nos revela o que precisamos saber no tempo certo. Em Provérbios 19, 21, é dito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso nos lembra que, independentemente dos nossos planos, o propósito de Deus sempre prevalecerá. Por fim, proteger nossos planos até que se realizem nos ajuda a evitar a ansiedade e o medo do fracasso. Quando falamos sobre algo que ainda não se concretizou, podemos começar a sentir uma pressão desnecessária para cumprir expectativas que não são nossas. Ao manter nossos planos em segredo, podemos agir com confiança, sabendo que, quando o tempo certo chegar, Deus abrirá as portas e revelará a sua vontade para a nossa vida. Número 4. Às vezes, quando estamos em processo de planejar algo importante para a nossa vida, é necessário ser cauteloso sobre o que compartilhamos. Quando falamos excessivamente sobre nossos planos antes que eles se concretizem, podemos abrir portas para críticas, inseguranças e até sabotagens. Nem todos ao nosso redor têm as melhores intenções, e é importante proteger nossos planos até que estejam prontos para se materializar. A Bíblia nos alerta sobre a importância de ser sábio em relação ao que compartilhamos. Em Provérbios 12, 23, lemos: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Isso nos ensina que nem todas as pessoas precisam saber de cada detalhe dos nossos planos. É mais sábio manter certas informações em segredo, especialmente até que tenhamos algo concreto para mostrar. Deus nos deu a capacidade de planejar, mas também nos ensina a ser cautelosos em nossos esforços. Jesus mesmo nos deu um exemplo disso em Lucas 14, 28, quando diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para a acabar? Isso mostra que devemos ser diligentes em nosso planejamento, mas também cautelosos ao expor esses planos,
pois nem todos ao nosso redor compreenderão ou apoiarão o que estamos fazendo. Ao manter nossos planos em segredo, damos a nós mesmos o tempo e o espaço necessários para que as coisas aconteçam de acordo com o propósito de Deus. Algumas pessoas podem não entender o caminho que estamos trilhando, e por isso, a proteção de nossos planos pode ser essencial para evitar distrações e pressões externas que possam nos desviar do que realmente importa. Outra razão para proteger seus planos é que, muitas vezes, quando falamos demais sobre o que estamos prestes a fazer, começamos a buscar a aprovação de outros. Isso pode nos levar a tomar decisões baseadas nas opiniões alheias, em vez de seguir a direção que Deus está nos dando. Ao guardar nossos planos em segredo, mantemos nosso foco em Deus e em sua orientação, sem a influência de opiniões externas. Proteger os planos também significa ter a disciplina de esperar o momento certo para agir. Em Eclesiastes 3:1, encontramos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nem todos os planos podem ser realizados imediatamente, e a paciência é uma virtude que nos permite esperar o tempo certo de Deus para que tudo se encaixe perfeitamente. Quando mantemos nossos planos em segredo, também estamos evitando que a inveja ou o ciúme de outras pessoas nos afete. Nem todos ao nosso redor desejarão nosso sucesso, e expor nossos planos pode inadvertidamente alimentar sentimentos negativos. A Bíblia nos ensina a sermos cautelosos com nossas palavras, pois, em Provérbios 13:3, é dito: quem guarda a boca conserva a sua vida, mas quem muito abre os lábios se destrói. Além disso, proteger seus planos até que se realizem pode ajudá-lo a evitar armadilhas. Às vezes, o mundo está cheio de distrações e propostas tentadoras que podem desviar nossa atenção. Se compartilharmos nossos objetivos antes da hora, podemos ser atraídos por alternativas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para nós. Guardar nossos planos nos dá o foco necessário para alcançar o sucesso de acordo com os caminhos divinos. Os inimigos do nosso propósito muitas vezes se disfarçam de amigos e familiares bem-intencionados, mas que na realidade podem estar tentando nos desencorajar. Em Neemias 4:1-2, vemos como Sambalate e Tobias tentaram zombar de Neemias enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém. Mesmo com a crítica e a oposição, Neemias continuou seu trabalho sem se deixar influenciar pelas palavras negativas. Às vezes precisamos aprender a ignorar as vozes que não estão alinhadas com o que Deus nos chama a fazer. O fato de proteger nossos planos não significa que devemos agir sozinhos ou em segredo de todos. A Bíblia fala da importância de ter conselheiros sábios ao nosso redor. Em Provérbios 15:22 é dito: onde não há conselho, frustram-se os planos, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso nos ensina que podemos buscar orientação e aconselhamento de pessoas confiáveis, mas ainda assim, ser discretos em relação ao plano até que ele esteja pronto para ser revelado. À medida que protegemos nossos planos, também estamos cultivando uma atitude de humildade. Quando buscamos a orientação de Deus em silêncio e seguimos seus passos com paciência, estamos mostrando confiança em sua sabedoria e timing. Não precisamos provar nada para ninguém, e nossos planos devem ser realizados para a glória de Deus, não para a aprovação dos outros. Em muitos casos, o processo de realização dos nossos planos é longo e desafiador. Ao compartilhar nossos planos prematuramente, corremos o risco de nos desanimar caso as coisas não aconteçam rapidamente ou de acordo com o que esperávamos. Ao mantê-los em segredo, damos a nós mesmos o tempo de perseverar e superar os obstáculos, sem a pressão de ter que justificar ou explicar nossa jornada para os outros. Além disso, ao proteger nossos planos, estamos evitando que as palavras negativas dos outros semeiem dúvida em nosso coração. Quando falamos muito sobre nossos objetivos, podemos inadvertidamente permitir que críticas ou palavras desencorajadoras influenciem nossa confiança. Guardar nossos planos nos permite manter um espírito firme, focado naquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Ao esperar o momento certo para compartilhar nossos planos, também demonstramos maturidade e sabedoria.
Sabemos que Deus tem um propósito específico para nossas vidas e que Ele nos revela o que precisamos saber no tempo certo. Em Provérbios 19:21, é dito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso nos lembra que, independentemente dos nossos planos, o propósito de Deus sempre prevalecerá. Por fim, proteger nossos planos até que se realizem nos ajuda a evitar a ansiedade e o medo do fracasso. Quando falamos sobre algo que ainda não se concretizou, podemos começar a sentir uma pressão desnecessária para cumprir expectativas que não são nossas. Ao manter nossos planos em segredo, podemos agir com confiança, sabendo que quando o tempo certo chegar, Deus abrirá as portas e revelará a sua vontade para a nossa vida. Número 5. Quando começamos a traçar planos para nossas vidas, muitas vezes ficamos tentados a compartilhá-los com todos ao nosso redor, como uma forma de buscar apoio ou reconhecimento. No entanto, a Bíblia nos ensina que, em certos momentos, é melhor proteger os nossos planos até que eles se realizem. Nem todos ao nosso redor entenderão ou apoiarão o que estamos tentando alcançar, e por isso, é prudente manter a discrição. A prudência em relação aos nossos planos pode ser uma chave importante para o sucesso. Quando falamos demais sobre nossas intenções, corremos o risco de atrair críticas ou até mesmo inveja, que podem minar a confiança que temos em nós mesmos e nos nossos objetivos. Em Provérbios 12:23, somos lembrados: o homem prudente oculta o seu conhecimento, o que nos ensina a guardar certos aspectos de nossa vida até o momento apropriado. Deus nos chamou para sermos sábios e cuidadosos com o que compartilhamos, especialmente quando estamos no processo de planejar algo grande. Compartilhar nossos planos de forma precoce pode nos expor a influências negativas que podem prejudicar o nosso progresso. Por isso é importante proteger os planos que ainda não estão em andamento ou que estão em fase inicial de execução, até que eles estejam mais solidificados. A Bíblia também nos alerta para não colocarmos nossa confiança em tudo o que ouvimos, principalmente quando se trata de compartilhar nossos planos com os outros. Nem todos desejam o nosso bem, e algumas pessoas podem até tentar nos desencorajar. Em Mateus 7:6, Jesus nos ensina a não lançar nossos pés aos porcos, que pode ser interpretado como não compartilhar preciosidades com aqueles que não podem apreciá-las ou que podem usá-las contra nós. Outra razão para proteger nossos planos é que, ao mantermos em segredo o que estamos projetando, conseguimos evitar a distração das opiniões externas. Muitas vezes, ao contar nossos sonhos e aspirações para os outros, começamos a buscar aprovação, o que pode nos desviar de nossa missão original. Se ficarmos muito focados no que as pessoas pensam, podemos acabar tomando decisões baseadas no desejo de agradar os outros, em vez de seguir o propósito de Deus para nossa vida. Além disso, as palavras têm poder. Quando falamos demais sobre nossos planos antes de estarmos prontos para executá-los, podemos involuntariamente criar um espaço para críticas e dúvidas. Essas palavras podem enfraquecer nossa confiança e até atrapalhar o progresso que já fizemos. Quando os nossos planos estão mais concretos, é mais fácil compartilhá-los com confiança, pois já temos uma base sólida para sustentar o que estamos dizendo. Proteger seus planos até que se realizem também é uma forma de manter a paz interior. Muitas vezes, quando falamos sobre algo ainda em andamento, podemos ser inundados por uma série de emoções, como a ansiedade ou o medo do fracasso. Ao manter o foco em nossa jornada pessoal e nas instruções de Deus, evitamos a pressão externa e nos concentramos no que realmente importa: o cumprimento do propósito divino. Outro ponto importante é que proteger seus planos até que se realizem pode ajudar a evitar o ciúme e a inveja de outras pessoas. Nem todos vão celebrar os nossos sucessos ou entender os desafios que enfrentamos para chegar até onde estamos. Quando mantemos nossos planos em segredo, podemos evitar essas energias negativas que muitas vezes surgem quando as pessoas sentem que estamos conquistando algo que elas desejam. Deus também pode revelar novos aspectos dos nossos planos à medida que seguimos em nossa jornada. Às vezes, se compartilharmos muito cedo o que estamos fazendo, podemos perder a oportunidade de ver a direção de Deus se revelar de maneira mais clara.
Proteger nossos planos até o momento certo é uma forma de permitir que ele trabalhe em nós e através de nós, sem interferência externa que possa nos desviar. Em muitos casos, as pessoas ao nosso redor não têm a visão completa do que estamos fazendo. Elas podem não entender as dificuldades ou o sacrifício envolvidos, e isso pode levar a julgamentos errados. Ao mantermos nossos planos em segredo, damos espaço para que possamos viver e agir de acordo com a direção de Deus, sem a pressão de precisar explicar tudo para aqueles que talvez não compartilhem a mesma visão. A Bíblia também nos ensina sobre o valor de guardar o nosso coração e nossa mente em silêncio quando necessário. Em Provérbios 4:23, somos aconselhados a guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Proteger nossos planos é uma maneira de manter o foco no que Deus está fazendo em nós, sem a influência de pessoas que podem não estar alinhadas com a vontade divina. A vida cristã muitas vezes exige paciência e perseverança. O processo de realização dos nossos planos pode levar tempo, e nem todos compreenderão o porquê das nossas escolhas ou da nossa demora. Proteger os nossos planos até que se concretizem é uma forma de evitar a pressão social para seguir um cronograma que não é o que Deus tem para nós. Além disso, ao proteger seus planos, você está demonstrando fé em Deus e no seu tempo perfeito. Quando você segue o ritmo de Deus, não há necessidade de pressa. O Senhor tem o controle de todas as coisas, e ao aguardarmos o momento certo para compartilhar nossos planos, demonstramos confiança de que Ele está no comando e nos guiará a cada passo. Outra razão importante para proteger os planos é que, ao mantê-los privados, você preserva a motivação interna para alcançar seus objetivos. Quando as coisas são ditas em público, às vezes elas perdem a energia do início, pois já fizemos tudo parecer real antes mesmo de começar a ação. Ao manter nossos planos privados, podemos manter a chama da paixão e da motivação acesa, sem distrações externas. Finalmente, proteger seus planos até que se realizem também é uma forma de preservar a integridade do projeto. Às vezes, as ideias podem ser distorcidas ou mal interpretadas quando compartilhadas com pessoas que não compreendem o contexto ou a profundidade do que estamos fazendo. Ao aguardar até que os planos estejam mais avançados, evitamos que eles sejam corrompidos por conceitos errôneos ou mal entendidos. Número 6. Proteja seus planos até que se realizem. Quando começamos a planejar algo importante, muitas vezes sentimos a necessidade de compartilhar nossos objetivos com os outros. No entanto, a Bíblia nos ensina a ser cautelosos e a proteger nossos planos até que se realizem. Compartilhar excessivamente nossos projetos antes de estarem bem definidos pode atrair críticas, dúvidas e até inveja, o que pode prejudicar nosso progresso. Em vez de abrir a boca a todo momento, devemos aprender a silenciar os nossos planos, mantendo-os privados até que o momento certo chegue. Muitas vezes, o simples ato de falar sobre nossos planos pode fazer com que comecemos a duvidar deles, especialmente se ouvirmos palavras desanimadoras. Quando não temos algo concreto para mostrar, é fácil que as críticas dos outros nos abalem e nos façam questionar nossas decisões. A Bíblia nos ensina que devemos ser cautelosos com nossas palavras, pois quem guarda a boca conserva a sua vida. Provérbios 13:3. Isso nos mostra que, muitas vezes, é melhor guardar para nós mesmos os detalhes de nossas intenções até que elas se concretizem. Em Lucas 14:28, Jesus nos ensina sobre a importância de planejar com sabedoria. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para acabar? Ao fazer planos, é importante ter discernimento e paciência. Proteger os nossos planos até que estejam mais firmes é uma forma de evitar a tentação de agir impulsivamente ou de ceder à pressão externa para tomar decisões precipitadas. Compartilhar nossos planos com muitas pessoas pode abrir espaço para a inveja, um sentimento destrutivo que pode minar o progresso de qualquer projeto. Quando falamos sobre nossos sonhos, algumas pessoas podem não torcer por nós, e isso pode se refletir em palavras que tentam desmotivá-lo ou fazer você duvidar de sua capacidade.
A inveja e o ciúme podem ser obstáculos silenciosos mais eficazes. Manter nossos planos em segredo ajuda a proteger o processo de qualquer influência negativa. Além disso, ao proteger os planos também estamos preservando a nossa motivação interna. Às vezes, ao falar muito sobre algo, começamos a buscar a aprovação dos outros e nos distraímos do foco original. Quando mantemos nossos planos privados, podemos agir de acordo com nossa própria visão, sem nos preocupar com a opinião alheia. Isso nos permite trabalhar mais concentrados e com mais confiança. Quando o tempo ainda não chegou para revelar nossos planos, é melhor agir em silêncio. A Bíblia nos lembra que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. As coisas acontecem de acordo com o plano divino, e às vezes precisamos esperar até que tudo esteja no lugar certo para agir. Proteger nossos planos até que se realizem é uma forma de respeitar o tempo de Deus e confiar que Ele guiará cada passo. Proteger os planos também pode nos evitar distrações externas. Quando compartilhamos nossos objetivos com muitas pessoas, corremos o risco de sermos influenciados por conselhos não solicitados ou pela opinião de quem não tem a mesma visão. Isso pode nos desviar do caminho e gerar insegurança. Ao manter o foco, agindo de acordo com os planos de Deus para nós, conseguimos evitar que qualquer distração nos faça perder a direção. Outra razão para proteger os planos até que se realizem é que muitas vezes as pessoas ao nosso redor podem não entender ou apoiar o que estamos fazendo. Nem todos têm a mesma visão ou os mesmos sonhos, e a falta de compreensão pode levar a julgamentos ou críticas. Manter o silêncio sobre nossos planos até que eles se concretizem nos ajuda a preservar a paz interior e a evitar discussões desnecessárias. É importante lembrar que nossos planos não precisam ser validados por outras pessoas para serem válidos. Deus nos chama para seguir o caminho que Ele traçou para nós. E isso pode ser diferente das expectativas dos outros. Em Provérbios 3:5-6 lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando mantemos nossos planos privados, podemos confiar mais plenamente em Deus e no seu direcionamento. O segredo do sucesso muitas vezes reside na paciência e na perseverança. Quando falamos muito sobre o que queremos fazer, podemos perder a motivação ou nos sentir pressionados a fazer as coisas rapidamente. Manter os planos para nós mesmos nos dá o espaço necessário para trabalhar de maneira constante e focada, sem a preocupação de ter que justificar cada passo para os outros. Proteger os nossos planos também nos permite resistir à tentação de agir antes da hora. Muitas vezes, queremos mostrar aos outros o que estamos fazendo, mas isso pode nos fazer agir de forma precipitada. O sucesso exige preparação e tempo. Ao manter nossos planos em segredo, damos a nós mesmos a oportunidade de amadurecer nas ideias e de alcançar o que Deus tem para nós no momento certo. Além disso, compartilhar demais os nossos planos pode fazer com que eles percam sua essência. À medida que falamos sobre o que estamos fazendo, podemos nos perder nas expectativas dos outros e em como agradá-los, em vez de manter o foco no que é realmente importante. Proteger nossos planos nos permite manter a clareza sobre nossos objetivos e as razões pelas quais os estamos buscando. Em muitas situações, o silêncio é a melhor estratégia para manter a integridade dos nossos planos. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor não compreendem totalmente o que estamos tentando alcançar e podem tentar desviar nossa atenção para outras coisas. Guardar os planos até que estejam prontos para ser compartilhados com o mundo é uma maneira de evitar que outras influências nos atrapalhem ou nos desmotivem. Quando mantemos nossos planos em segredo, também nos damos a oportunidade de observar como as coisas se desenvolvem. Isso nos permite agir com mais cautela e discernimento, sem tomar decisões precipitadas. A Bíblia nos exorta a ser sábios e vigilantes em todos os aspectos da vida. Proteger nossos planos é uma maneira de buscar a sabedoria divina antes de dar qualquer passo público. Por fim, a proteção dos planos até que se realizem é uma forma de agir com fé e confiança em Deus.
Ao confiar no seu tempo e nos seus propósitos, somos capazes de esperar pacientemente pela realização dos nossos sonhos. Isso nos permite caminhar de acordo com a sua vontade, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que, no momento certo, Ele abrirá as portas para que nossos planos se tornem realidade. Número 6. O silêncio é uma forma de sabedoria. O silêncio é muitas vezes visto como uma ausência de palavras, mas, na realidade, ele é uma poderosa forma de sabedoria. Em um mundo que valoriza a comunicação constante, falar sem reflexão pode ser prejudicial, tanto para quem fala quanto para quem ouve. O silêncio nos dá a oportunidade de refletir, ponderar e, principalmente, ouvir a voz de Deus, que muitas vezes se manifesta nas quietudes da vida. Quando guardamos silêncio, podemos evitar palavras impulsivas que podem causar arrependimentos ou ferir outras pessoas. A sabedoria divina nos ensina que há momentos para falar e momentos para ficar em silêncio. Em Eclesiastes 3:7, encontramos o verso: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. O silêncio não significa ignorância ou falta de opinião, mas sim uma escolha consciente de esperar o momento certo para agir ou falar. Em muitas situações, o silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer palavra proferida. Em Provérbios 17:28, a Bíblia diz: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Isso nos ensina que o silêncio pode ser uma forma de mostrar prudência e autocontrole. Muitas vezes, o melhor a fazer é ficar quieto, refletir sobre a situação e esperar para falar no momento certo, evitando reações impulsivas que possam trazer consequências negativas. Além disso, o silêncio nos permite ouvir mais atentamente. Quando estamos em silêncio, podemos ouvir não só as palavras dos outros, mas também o que Deus está tentando nos ensinar em nosso coração. Em Salmos 46:10, lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo nos lembra que, ao nos calarmos, podemos experimentar a presença e a paz de Deus, permitindo que Ele fale conosco de maneiras mais profundas. Muitas vezes, somos tentados a falar demais para demonstrar nosso conhecimento ou para impressionar os outros. No entanto, a verdadeira sabedoria reside em saber quando ficar calado. Em vez de buscar aprovação por meio de palavras, devemos aprender a confiar em nossa sabedoria interna, desenvolvida por meio da intimidade com Deus. O silêncio nos dá essa chance de discernir, sem a pressão de impressionar. O silêncio também é uma forma de respeito. Quando nos calamos, estamos demonstrando respeito pelas opiniões dos outros e reconhecendo que nem sempre precisamos ter a última palavra. Muitas vezes, ao falar menos, criamos um ambiente mais receptivo e harmonioso, onde as pessoas podem expressar seus pensamentos sem a preocupação de serem interrompidas ou minimizadas. Esse tipo de sabedoria constrói relacionamentos mais saudáveis e significativos. Além disso, o silêncio permite que a verdade se manifeste de forma mais clara. Quando falamos muito, podemos obscurecer a mensagem que estamos tentando transmitir. No silêncio, a verdade tem espaço para ser ouvida e percebida sem as distrações de palavras excessivas. Em momentos de crise ou dificuldade, um gesto de silêncio muitas vezes pode ser mais confortante do que qualquer palavra, permitindo que a pessoa sinta que está sendo compreendida e não julgada. O silêncio também ajuda a preservar nossa energia emocional e espiritual. Falar em excesso pode nos levar a desperdiçar palavras e emoções em discussões desnecessárias. Ao escolher o silêncio, podemos focar em manter nossa paz interior e nossa força espiritual. Em Tiago 1,19, somos aconselhados a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-nos, indicando que o equilíbrio entre ouvir e falar é crucial para manter uma vida equilibrada e sábia. O silêncio também promove a humildade. Ao nos calarmos, mostramos que estamos dispostos a aprender com os outros, reconhecendo que não sabemos tudo e que cada pessoa tem algo a ensinar. A sabedoria vem de uma postura de humildade,
onde nos colocamos em posição de ouvir e aprender, em vez de tentar ser os donos da verdade. Em Provérbios 11:2 lemos: Quando vem a soberba, chega também a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. Em situações de conflito, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para resolver disputas. Quando escolhemos não responder imediatamente a uma provocação ou a uma palavra ríspida, evitamos escalonar a tensão. O silêncio cria um espaço para que a raiva se dissipe, permitindo que ambos os lados pensem antes de reagir. Esse tipo de autocontrole é um reflexo da sabedoria adquirida pela maturidade espiritual. Além disso, o silêncio pode nos ajudar a discernir os sentimentos e intenções das pessoas ao nosso redor. Em vez de responder rapidamente a algo, podemos nos dar o tempo necessário para avaliar a situação com mais clareza. Muitas vezes, a primeira reação a um comentário ou ação pode ser reativa, mas ao ficar em silêncio, podemos entender melhor as motivações dos outros e agir com mais compaixão e entendimento. O silêncio também é um convite à introspecção. Quando ficamos em silêncio, temos a chance de refletir sobre nossas próprias ações, pensamentos e escolhas. Ele nos dá a oportunidade de avaliar se estamos alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas. Em Salmos 4:4, o salmista diz: Irai-vos, e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração, e aquietai-vos. Isso nos ensina que o silêncio pode ser um meio de reflexão pessoal, que nos permite corrigir nossos erros e buscar a paz. Em momentos de oração, o silêncio é essencial. Muitas vezes, em nossa pressa de pedir ou de agradecer a Deus, esquecemos que Ele deseja também que nos calemos para ouvir sua voz. O silêncio na oração nos permite experimentar a presença de Deus de maneira mais profunda, permitindo que Ele fale ao nosso coração. O Senhor, como nosso guia e conselheiro, deseja nos ensinar em momentos de quietude. O silêncio também pode ser uma forma de proteger nossa saúde mental e emocional. Quando falamos sem parar, muitas vezes estamos processando emoções que ainda não compreendemos completamente. O silêncio nos dá o tempo necessário para entender o que estamos sentindo e, assim, expressá-lo de maneira mais equilibrada e madura. Ao escolher o silêncio, podemos evitar dizer algo impulsivo que, mais tarde, poderíamos lamentar. Por fim, o silêncio é uma demonstração de confiança em Deus. Quando escolhemos nos calar em momentos de adversidade ou incerteza, estamos confiando que Ele está no controle. Não precisamos defender nossa posição ou provar nosso ponto de vista o tempo todo, porque sabemos que Deus é fiel e justo. Em Isaías 30:15, lemos: Na confiança e no descanso será a vossa salvação. Na quietude e na confiança estará a vossa força. O silêncio, portanto, é uma expressão de fé na soberania de Deus e em seu tempo perfeito. Número 8. Evitar fofocas e mal-entendidos é uma prática que nos ajuda a viver de maneira mais saudável e harmoniosa, tanto com os outros quanto conosco mesmos. As palavras têm o poder de construir ou destruir, e muitas vezes, quando falamos sem pensar, podemos espalhar informações incorretas que podem prejudicar outras pessoas. Em Tiago 3:5-6, a Bíblia nos alerta sobre o poder da língua, dizendo: Assim também a língua é um pequeno membro, e vangloria-se de grandes coisas. Vede como uma pequena chama incendeia um grande bosque. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Por isso, devemos ter cuidado com o que falamos para evitar fofocas que possam causar danos irreparáveis. A fofoca começa muitas vezes com uma conversa inocente, mas rapidamente pode se transformar em algo prejudicial. Ao falar sobre os outros, sem saber todos os fatos ou sem ter a intenção de ajudar, estamos abrindo portas para mal-entendidos. A palavra fofoca em si carrega a ideia de algo falso ou distorcido, e espalhá-la sem a devida consideração pode destruir reputações e causar discórdia. Em Provérbios 16:28 lemos: O homem perverso semeia a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Esse versículo nos mostra como palavras mal interpretadas podem afastar pessoas e prejudicar
Fofocar também é uma forma de invasão da privacidade alheia. Quando nos intrometemos na vida dos outros, falando sobre suas dificuldades ou circunstâncias pessoais, estamos desrespeitando a confiança que nos foi depositada. Mesmo que nossas intenções não sejam malignas, os resultados podem ser dolorosos para os envolvidos. É importante lembrar que devemos proteger a privacidade dos outros e manter em silêncio aquilo que não é de nossa responsabilidade compartilhar. Além disso, Deus não se limita ao entendimento superficial. Ele conhece os detalhes mais íntimos de nossa vida, até mesmo aquilo que não conseguimos expressar com palavras. Em Romanos 8:26, Paulo nos lembra que, mesmo quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Além disso, as fofocas muitas vezes nascem de incompreensões e suposições erradas. Quando ouvimos algo de outra pessoa, sem procurar verificar os fatos ou entender o contexto, podemos rapidamente tirar conclusões precipitadas. Em vez de ajudar, acabamos sendo responsáveis por espalhar confusão. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 18:13, que quem responde antes de ouvir comete um erro e é vergonhoso. A sabedoria consiste em ouvir com paciência e buscar a verdade antes de compartilhar qualquer informação. Muitas vezes, a fofoca surge da necessidade de preencher lacunas de informação. Se não sabemos o que está acontecendo, tendemos a inventar histórias para preencher esses espaços. Isso pode ser particularmente problemático em ambientes de trabalho, igrejas ou grupos sociais, onde a comunicação aberta e honesta é essencial. O mal-entendido que nasce de fofocas pode criar um ciclo de desconfiança, onde ninguém se sente seguro para se expressar ou compartilhar suas preocupações abertamente. Além disso, a fofoca pode ser uma tentativa de se sentir superior aos outros. Ao falar mal de alguém, podemos tentar elevar nossa própria posição social, colocando o outro em uma posição inferior. Mas esse comportamento, além de destrutivo, é condenável na Bíblia. Em Mateus 7:3-5, Jesus nos ensina a cuidar das nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Por que vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ao evitar fofocas, estamos também praticando a humildade e o autocuidado. A fofoca é uma das principais causas de conflitos e desunião em qualquer comunidade. Quando alguém espalha um boato ou uma história não confirmada, isso pode gerar desconfiança e divisão entre os membros. A solução para evitar esses conflitos é cultivar uma comunicação direta e honesta. Se temos algo a dizer sobre outra pessoa, devemos ser responsáveis e cuidadosos, assegurando que o que estamos falando é verdadeiro e relevante. Em muitos casos, a falta de paciência também é uma causa para as fofocas. Quando estamos apressados em entender uma situação ou uma pessoa, podemos tirar conclusões apressadas e começar a falar sobre algo sem total conhecimento. A Bíblia nos ensina que a pressa é inimiga da perfeição. Eclesiastes 5:2. E devemos ter cuidado para não sermos precipitados em nossas palavras, especialmente quando se trata de julgar os outros sem entender completamente a situação. A fofoca, além de prejudicar os outros, também traz consequências negativas para quem a espalha. Em Provérbios 18:8, a palavra nos alerta que as palavras do difamador são como guloseimas que descem para o interior. Quando nos envolvemos em fofocas, alimentamos nosso ego e por um breve momento sentimos prazer em falar sobre a vida dos outros. No entanto, esse prazer passageiro pode se transformar em arrependimento, pois sabemos que não estamos sendo justos ou amorosos ao falar de outras pessoas de maneira prejudicial. Outra consequência das fofocas é que elas podem afastar as pessoas de nós. Quando nos tornamos conhecidos por espalhar boatos, outros começam a nos evitar, temendo que sejamos capazes de falar sobre suas vidas privadas também. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de ser restaurada. Em vez de construir amizades, fofocar destrói vínculos e cria um ambiente de desconfiança. Devemos lembrar que nossas palavras têm poder para edificar ou destruir, e devemos usar esse poder com sabedoria. A Bíblia também nos ensina que devemos nos esforçar para promover a paz,
e isso inclui evitar mal-entendidos causados por fofocas. Em Romanos 14:19, Paulo nos instrui: Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Em vez de contribuir para a confusão e para a divisão, devemos buscar a unidade e a harmonia, sendo cuidadosos com as palavras que escolhemos. É fundamental também aprender a perdoar e a não espalhar o que sabemos sobre os outros. Quando ouvimos algo que nos incomoda ou nos choca, devemos lembrar que a melhor maneira de lidar com isso é orar e pedir a orientação de Deus. Se tiver algo a dizer, que seja construtivo e que ajude a resolver o problema, não a amplificar o mal-entendido. O perdão é uma prática essencial para evitar fofocas e mal-entendidos, pois ele ajuda a curar feridas e a restaurar relacionamentos. Em Colossenses 3:8, somos instruídos a deixar a ira, a cólera, a malícia, a maledicência e as palavras torpes de nossa boca. Este versículo nos desafia a manter nossos corações e nossas palavras limpos de todo tipo de mal, inclusive a fofoca. Evitar fofocas é um passo importante para viver uma vida cristã autêntica, onde as palavras que usamos edificam os outros e glorificam a Deus. O autocontrole é um dos frutos do Espírito, e ele nos ajuda a manter a paz em nossos corações e em nossos relacionamentos. Quando conseguimos controlar nossas palavras e evitar fofocas, estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos ajude a ser mais semelhantes a Cristo. Jesus sempre usou suas palavras com sabedoria, e como seus seguidores, devemos aprender a seguir seu exemplo. Evitar fofocas é uma forma de honrar a Deus com nossas palavras. Por fim, ao evitarmos fofocas e mal-entendidos, podemos ser instrumentos de paz e reconciliação em nossas comunidades. Ao invés de contribuir para a divisão, escolhemos ser promotores de harmonia e amor. Devemos nos lembrar de que nossas palavras podem ser fontes de vida e esperança para os outros. E é isso que Deus espera de nós. Que sejamos luz em um mundo que muitas vezes é marcado pela escuridão das palavras maliciosas e prejudiciais. Número 9. Deus é o único que realmente entende você de uma maneira profunda e verdadeira. Mesmo quando nos sentimos sozinhos ou incompreendidos, Ele conhece cada detalhe de nossas vidas. Ele conhece nossos pensamentos mais íntimos, nossos medos, nossas alegrias, nossas falhas e nossas vitórias. Em Salmos 139:1-2, o salmista escreve: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Isso nos mostra que Deus tem um entendimento perfeito sobre quem somos, independentemente de como nos sentimos ou o que os outros pensam de nós. Muitas vezes, buscamos nos abrir com outras pessoas, esperando compreensão e apoio. No entanto, as pessoas podem nos julgar, não entender completamente nossas emoções ou mesmo interpretar mal nossas intenções. As palavras e os gestos humanos, por mais bem intencionados que sejam, falham em nos compreender totalmente. No entanto, Deus nos conhece como ninguém mais pode, porque Ele nos criou. Ele vê além da superfície, vendo o que está no fundo de nossos corações. Deus conhece não apenas nossas ações, mas também nossas intenções mais profundas. Em 1 Samuel 16:7, Deus diz a Samuel: O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Este versículo nos lembra que enquanto os seres humanos julgam pela aparência e pelo comportamento externo, Deus enxerga nossa verdadeira essência. Ele entende nossas motivações e nosso coração, e por isso, é o único que pode oferecer um consolo e uma compreensão verdadeira. Isso nos mostra que, mesmo nas nossas fraquezas, quando nem conseguimos nos comunicar ou entender nossos próprios sentimentos, Deus entende perfeitamente o que estamos passando e se importa profundamente conosco. Muitas vezes nos sentimos incompletos ou imperfeitos, e isso pode nos afastar das outras pessoas. Podemos achar que ninguém mais pode entender a dor ou a luta que estamos enfrentando. No entanto, Deus nunca nos julga com base em nossas falhas.
Ele nos compreende com uma compaixão imensurável. Em Hebreus 4:15-16 lemos: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Deus entende nossas fraquezas, porque Ele também passou por experiências humanas, mas sempre sem pecado. Deus é o único que conhece nossas dores mais profundas, aquelas que nem ousamos compartilhar com os outros. Às vezes, tentamos esconder nossas feridas emocionais, com medo de sermos julgados ou incompreendidos. Porém, Deus nunca nos abandona nesse processo. Ele está sempre pronto para ouvir, oferecer consolo e cura. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Quando nos sentimos no fundo do poço, podemos ter certeza de que Deus está conosco, entendendo e oferecendo sua ajuda. Além disso, Deus entende o que realmente precisamos, mesmo antes de pedirmos. Em Mateus 6:8, Jesus nos lembra: Não sejais, pois, como eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Às vezes nos sentimos perdidos, sem saber o que pedir a Deus, mas Ele já sabe do que precisamos e está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver isso. Sua compreensão de nossas vidas vai além de nossos próprios limites e entendimentos. A relação com Deus é única, porque Ele oferece um tipo de compreensão que vai além do físico e do emocional. Ele nos entende no nível espiritual, conhecendo nossas almas e os planos que Ele tem para nós. Em Jeremias 29:11, Deus nos fala: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não apenas nos entende no presente, mas também conhece o futuro que Ele preparou para nós, o que nos dá uma confiança profunda em sua direção. Outro aspecto importante é que, enquanto as pessoas podem ser falhas na forma como nos entendem, Deus nunca se engana. Ele não nos julga por meio de equívocos ou erros. Ele compreende todas as circunstâncias que moldam nossas vidas, e isso nos dá a liberdade de sermos honestos e autênticos diante dele. Em 1 João 3:20 lemos: Pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando nos sentimos condenados ou inadequados, Deus nos vê com olhos de amor e compaixão, oferecendo perdão e restauração. Além disso, Deus nos entende de uma maneira incondicional. As relações humanas podem ser limitadas e influenciadas por falhas, mal-entendidos e expectativas. No entanto, o amor de Deus por nós não é baseado no que fazemos ou em como nos comportamos. Ele nos ama como somos, com todas as nossas imperfeições. Em Romanos 8:38-39, Paulo declara: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus é eterno e incondicional, algo que podemos confiar em todas as circunstâncias. Deus também é o único que compreende nossas lutas internas mais profundas. As batalhas que travamos na mente e no coração, as dúvidas que enfrentamos e as perguntas que nunca conseguimos responder, tudo isso é compreendido por Deus. Ele conhece nossos anseios mais profundos e nossos medos mais escondidos, e está ao nosso lado para nos ajudar a superá-los. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Deus oferece uma paz que vai além do nosso entendimento e cura nossas preocupações mais profundas. Essencial lembrarmos que Deus não nos compreende apenas quando estamos em nossos melhores momentos.
mas também nas nossas fraquezas e quedas. Ele conhece nossas dificuldades e sabe quando lutamos para seguir em frente. Mesmo nas horas de tentação, dúvida e desespero, Ele nunca nos abandona. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece, nos compreendendo em nossa totalidade. A relação com Deus também é única, porque Ele não só nos entende, mas nos oferece um caminho para transformação e crescimento. Quando nos aproximamos dele, Ele nos guia e nos ensina. Ele não se limita a entender nossas falhas, mas também nos ajuda a superá-las, oferecendo direção e renovação. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: "Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Deus não apenas nos entende, mas está comprometido com nosso crescimento contínuo em sua graça. Finalmente, é reconfortante saber que, independentemente de como nos sentimos ou das circunstâncias que enfrentamos, Deus é o único que realmente entende o nosso ser completo. Ele conhece nossas alegrias, tristezas, dúvidas e anseios mais profundos. Em tudo o que vivemos, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, compreendendo-nos e nos guiando com amor e sabedoria. Número 10. Preserve sua paz interior. Preservar nossa paz interior é um dos maiores desafios e também uma das maiores responsabilidades que temos na vida. Em meio às agitações do cotidiano, com as pressões externas e internas, manter a paz pode parecer uma tarefa difícil. Porém, a paz interior é fundamental para a nossa saúde emocional e espiritual. Ela nos permite tomar decisões mais sábias, lidar com os problemas de maneira mais tranquila e viver em harmonia com os outros. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus é algo que devemos buscar e guardar com diligência. Em Filipenses 4:7, encontramos a promessa: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." A paz interior não depende das circunstâncias externas, mas sim de nossa relação com Deus e de nossa capacidade de confiar nele. Quando estamos ancorados em nossa fé, somos capazes de permanecer calmos mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar fora de controle. Jesus, em João 14:27, disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Ele nos oferece uma paz que é superior à paz que o mundo oferece. Uma paz que vem de confiar em seu poder e em seu cuidado por nós. Uma das maneiras mais eficazes de preservar a paz interior é praticar o silêncio e a reflexão. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e estímulos, é fácil perdermos o foco e a serenidade. Tirar momentos para estar em silêncio, orar, meditar na palavra de Deus e refletir sobre as situações em nossa vida nos ajuda a restaurar a paz. Em Salmos 46:10, Deus nos diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Esse versículo nos lembra que, ao nos aquietarmos, podemos perceber mais claramente a presença e a ação de Deus em nossas vidas. Outra prática importante para manter a paz interior é o perdão. Quando guardamos rancor ou alimentamos ressentimentos, nossa paz é constantemente afetada. O perdão liberta nosso coração e nos permite seguir em frente sem o peso das mágoas. Jesus nos ensinou a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, indicando que o perdão deve ser constante e abundante. Em Mateus 18:21-22 ele diz: "Senhor, até quantas vezes perdoarei a meu irmão quando pecar contra mim? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: "Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A paz interior também é preservada quando aprendemos a controlar nossos pensamentos. Muitas vezes, nossas emoções são alimentadas por pensamentos negativos ou ansiosos. A Bíblia nos orienta a renovar nossa mente e a focar em tudo o que é bom, justo e digno de louvor. Em Filipenses 4:8, somos instruídos: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
Se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensai. Quando direcionamos nossos pensamentos para o positivo e o edificante, nossa paz interior é restaurada. É fundamental também aprender a confiar em Deus em todas as situações. Quando entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus, Ele nos dá a paz que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Em 1 Pedro 5,7, somos encorajados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A confiança plena em Deus, sabendo que Ele cuida de nós em todas as circunstâncias, nos dá a segurança e a paz necessárias para enfrentar os altos e baixos da vida. A prática da gratidão também desempenha um papel importante na preservação da paz interior. Quando cultivamos um coração grato, somos menos propensos a nos focar nas dificuldades ou nas coisas que nos faltam. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ao agradecer a Deus por todas as suas bênçãos, nossa perspectiva muda, e isso traz uma paz profunda, que não depende das circunstâncias externas. Além disso, é importante evitar a sobrecarga emocional. Muitas vezes, a nossa paz é perturbada por estarmos envolvidos em preocupações excessivas ou em situações que não podemos controlar. Precisamos aprender a estabelecer limites saudáveis e a delegar responsabilidades quando necessário. Jesus nos ensina a descansar nele, e em Mateus 11:28-30, ele nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O autocuidado também é essencial para preservar nossa paz interior. Isso inclui cuidar de nossa saúde física, emocional e espiritual. Quando negligenciamos nossas necessidades básicas, como descanso, alimentação saudável e tempo para lazer, nossa paz interior é afetada. Deus nos criou de maneira holística, e cuidar de nós mesmos é uma maneira de honrar a vida que Ele nos deu. Em 1 Coríntios 6:19-20, Paulo nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. É preciso também aprender a viver no presente, sem nos preocupar excessivamente com o futuro. A ansiedade muitas vezes rouba nossa paz, fazendo-nos focar no que ainda não aconteceu, e muitas vezes no que nem vai acontecer. Em Mateus 6:34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Viver no presente nos ajuda a manter nossa mente tranquila e nossa paz intacta. Em Lucas 10:41-42, ao conversar com Marta e Maria, ele nos lembra que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Devemos aprender a dar atenção ao que realmente importa e, ao mesmo tempo, respeitar nossos próprios limites. A paz interior também é cultivada quando escolhemos nos cercar de pessoas que promovem a paz. As influências que permitimos em nossas vidas, sejam de amigos, familiares ou mídias, têm um impacto significativo em nossa serenidade. Devemos buscar relacionamentos que nos edifiquem, que nos ajudem a crescer em nossa fé e que nos tragam paz. Em Provérbios 13:20 lemos: ande com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá danos. O ambiente ao nosso redor tem um grande impacto em nossa paz interior. Outro aspecto importante para preservar nossa paz interior é viver com propósito. Quando temos clareza sobre o propósito de nossa vida, sobre o que Deus deseja de nós, isso nos dá um senso de direção e tranquilidade. A Bíblia nos ensina que Deus tem planos maravilhosos para nós. E quando seguimos sua direção, encontramos paz. Em Jeremias 29:11, ele declara: porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Finalmente, a paz interior é sustentada pela nossa capacidade de entregar nossas preocupações a Deus, confiando em sua sabedoria e amor. Ao entregarmos nossas lutas nas mãos dele, ele nos dá a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que não depende das circunstâncias. Em João 16:33, Jesus nos diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Mesmo diante das dificuldades, podemos manter nossa paz, sabendo que Deus está no controle e que Ele nunca nos deixará. Em conclusão, é importante lembrar que nem tudo na nossa vida precisa ser compartilhado com os outros. Às vezes, é mais sábio guardar nossos planos, sentimentos e desafios para nós mesmos, confiando em Deus para nos orientar e fortalecer. Ao falar menos sobre nossa vida, preservamos nossa paz interior, evitamos a inveja e os mal-entendidos, e nos damos a oportunidade de crescer espiritualmente sem distrações externas. O Senhor nos ensina que o silêncio pode ser uma forma de sabedoria e que o tempo de revelar algo deve ser conforme a sua direção. Portanto, ao escolher o que compartilhar e com quem, devemos ser guiados pela sabedoria divina, lembrando que nossa verdadeira confiança está em Deus e não na aprovação ou opinião dos outros. Se essa reflexão tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e deixe seu comentário. Que Deus abençoe sua jornada de sabedoria e discernimento.